Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Trouxe o chazinho aqui, obrigado, diácono, meu irmão, para quem não conhece, Pedrão. Glória a Deus, meus irmãos, que alegria, né? Vamos lá. Nós estamos então na terceira mensagem da nossa série, é a terceira de 4, então a próxima semana é a última. Então, hoje nós vamos continuar a nossa série, O Poder do Evangelho. Amém? Nós vamos falar vários textos, mas vamos começar por um. Romanos 1:16. O pastor Douglas até já citou em uma das pregações. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Amém. Diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então, Paulo começa a sua carta aos Romanos dizendo essa frase, né? Ele diz: não me envergonho do Evangelho. Então, tem uma palavra aqui que está em foco, que é o Evangelho. Essa é a palavra do versículo. Todo o restante, ele só complementa isso aqui que está escrito. Eu não me envergonho do Evangelho. E aí, ele explica o porquê. E ele fala, por que o Evangelho? Ele não escreve por que o Evangelho, mas ele já está implícito, né, ele dizendo. Porque é o poder de Deus para a salvação. Então, ele está explicando para a gente. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, é daqui que a gente vai partir. E o nome da nossa série é O Poder do Evangelho. E o poder do Evangelho é o quê? É o poder para salvação. É uma das coisas que a Bíblia nos diz. Então, o Evangelho tem poder para salvação. E a gente vai falar sobre isso. Então, a gente vai trilhar nessa linha. O Evangelho pode libertar, ele pode curar. Mas hoje nós vamos falar sobre o poder para salvação. Amém? Quantos estão animados aí? Quem foi transformado por esse Evangelho? Só quem foi. Quem ainda não foi, fica aí. Fica aí que hoje Deus vai falar com a gente. Amém? Então, nós pretendemos sair dessa série com uma compreensão, que é o ano de 2026, desde o ano passado nós já sabemos, que é o ano de lançar as redes. O que significa lançar as redes, se não pregar o Evangelho? Jesus chega para os discípulos e fala, olha, vocês não vão ser mais pescador de peixes, mas de homens. Ou seja, as redes vocês vão continuar lançando. Agora a forma é, que rede é essa? Antes era uma rede de pesca, agora é o Evangelho. Então, todos nós aqui nos tornamos lançadores do Evangelho. Olha só, a Bíblia nos chama de embaixadores de Deus. O que é uma embaixada? É quem representa aquele país dentro de outro. Então nós representamos o reino de Deus aqui na terra. Não é o pastor, é eu e você. Nós somos lançadores desse Evangelho. E por que então a gente inicia o ano, que é lançar as redes, falando do poder de lançar a rede? Olha só. Então você vê como Deus foi guiando o coração do nosso pastor para que isso chegue no fim e concretize um plano, que é dar ferramentas para a igreja, para que a igreja, partindo daqui, possa lançar essas redes. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos lá então. E aí, a gente vai dividir em duas partes. Eu gosto sempre de deixar bem quadradinho o que eu vou falar. Vão ser duas coisas. Eu vou falar o que é o Evangelho, e depois eu vou falar qual é o poder que tem o Evangelho. E aí a gente vai começar. Como eu vou falar alguns textos, você não precisa ir abrindo, mas eu vou falar só para o Marião, que apoia a gente, colocar no telão. Colossenses 2, 13 a 15.
Então a gente vai começar falando o que é o Evangelho. Colossenses 2, de 13 a 15. Famoso texto, para mim um dos textos mais bonitos da Bíblia. Quem tem texto favorito? Fala, esse aqui para mim é o mais bonito. Eu tenho, a Bíblia inteira ela é inspirada por Deus, mas às vezes tem um que pega você de um jeito diferente. Esse aqui, desde muito tempo, me impacta. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus deu vida para vocês junto com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aqui está o Evangelho. Esses 3 versículos falam do Evangelho. Nós estávamos mortos e Deus nos deu vida com Cristo. E Ele triunfou na cruz. Esse é o Evangelho. A gente estava morto e Jesus nos deu vida. O justo pelos injustos. Na Bíblia diz em Isaías que nós andávamos como ovelhas, cada um seguia pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a maldade de todos nós. Maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte. Esse é o Evangelho, Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Então quando você sair na rua e alguém te perguntar sobre o Evangelho, ou se eu ver alguma oportunidade, o jeito mais fácil de pregar o Evangelho é falar o que aconteceu com você. Você fala, eu estava morto, mas agora eu estou vivo. Eu era cego, mas agora eu vejo. Mas como que foi? Vieram aqui as pessoas, como que foi? Conta pra gente. Eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu só sei que eu era de uma forma e hoje eu sou de outra. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho é Cristo dando vida para nós. E nós olhamos para cima e falamos, Senhor, em nenhum lugar, nenhuma pessoa fez o que o Senhor fez comigo. A forma então mais fácil de nós testemunharmos Jesus é contar o que Ele fez para nós. Isso tira um peso do seu ombro de chegar ali fora e falar, não, mas eu preciso então a armatiologia da santidade, então eu preciso. Você não precisa saber da teologia, a teologia se acompanha depois, que é esses nomes, soteriologia, armatiologia, todos os logias. A raiz do que você precisa saber: eu era morto e agora eu estou vivo, e o responsável por isso foi Jesus, que me deu vida na cruz. Esse é o Evangelho. E aí a gente segue em Romanos 3:23, famoso. Pois todos pecaram. Quantos pecaram? Todos. Todos pecaram e estão desgrudados. Eles estão soltos da glória de Deus. Salmo 130, Marião, fica tranquilo, viu? Não precisa me acompanhar não, que nesse eu vou rápido. Salmo 130, do 3 ao 4. Parece que eu nunca tinha lido, talvez eu nunca tinha lido esse texto aqui, me saltou aos olhos esses dias. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Olha o que o salmista diz. Se o Senhor fosse fazer uma lista de todo mundo da terra, quem ia escapar de não ter pecado? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. De novo, em um verso o Evangelho está escrito. Quem escaparia? E eu li agora, todos pecaram, o Antigo Testamento concordando com o Novo, e ele diz, contigo está o perdão. Eu vou ler, eu fico antecipando o que eu vou escrever, mas lá em Apocalipse, a gente vai ler lá em Apocalipse 5, Marião pode abrir nesse por favor, do 1 ao 5, os homens desde o começo da história, eles não estão precisando de um modelo de governo perfeito, eles não estão precisando de um médico que invente a cura de várias doenças, os seres humanos não estão precisando disso. Desde o começo, na Babilônia, de Adão,
aí passa a Idade Média, Revolução Francesa, em todos os lugares da história. O homem não está precisando de um bom governo. O homem precisa de um Salvador. O homem precisa de um Salvador. Se ele tiver tudo isso sem o Salvador, ele vai ir para o inferno tendo um bom governo, e ir para o inferno tendo um ótimo plano de saúde, trilingüe, indo para o inferno. O homem precisa de um Salvador. E olha o que diz nesse texto, Apocalipse 5, de 1 a 5. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito dos dois lados, em ambos os lados, e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso em alta voz, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém. Todos os nomes da história, qualquer ele que seja, Bonaparte, Hitler, Gengis Khan, Bolsonaro, Trump, Putin, não tinha o nome deles escrito lá. Mas não havia ninguém no céu e na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Se tem uma coisa que a humanidade precisa, é conhecer a raiz de Davi, é conhecer o leão da tribo de Judá. E eu vou dar uma notícia, que ela, não sei se pode ser boa ou ruim. Você está incumbido, eu estou, de anunciar esse Jesus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Você não sabe a responsabilidade que eu tenho de estar falando isso aqui. O que eu não vou ter que fazer para manter de pé aquilo que eu estou aprendendo através dessa pregação. Que o nosso coração esteja alegre, não com medo. Pelo olhar de vocês eu senti o medo, mas alegre de ser digno de poder compartilhar essa mensagem. Paz na terra aos homens, os anjos disseram. Olha isso, na Bíblia diz que há alegria quando um pecador se arrepende no céu. Nós somos responsáveis por essa notícia. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. E aí o texto que eu tinha dito: todos nós, como ovelhas, nos desviamos cada um para o seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías estava há 700 anos antes de Jesus. De quem você está falando, Isaías? 700 anos antes de Jesus, ele diz: e a maldade de todos nós cair sobre ele. Sobre ele quem? E olha o que o próprio Isaías diz: ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 700 anos antes, ele estava anunciando o que a humanidade precisaria receber. E aí, quando ele nasce, a Vita aí? Tá ali. Eu estava por algum motivo lendo esse texto, e também aquelas passagens que você lê e fala: não, isso eu nunca li. Lucas 2. Lucas 2. Agora imagina, olha só, isso aqui é importante. Espera aí, você já abre então. Eu já peço para você abrir de novo. Olha só, vem Adão, vem Noé, vem Abraão, vem Enos, Isaac, Jacó, vem Elias, vem Davi, vem Salomão, vem os profetas Isaías, Jeremias, todos falando, todos apontando para um lugar, um sangue passado na ombreira das portas para livrar o povo,
um cordeiro sendo sacrificado no lugar de um menino. Todas as mensagens apontando para Jesus. E esse dia chega, literalmente o dia no calendário chega. E é esse dia que a gente vai ler aqui. Olha só o que diz. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu lhes estou trazendo boas novas, de grande... Acabei de falar, olha só. Olha o que é o Evangelho na nossa vida e a possibilidade da gente compartilhar ele. Estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Todo o povo. Hoje, chegou hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Olha só esse aqui, é isso aqui que eu falei. De repente, uma grande... Isso aconteceu, gente, isso aqui não é série da Netflix. Isso aqui aconteceu. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo. Imagina o céu aberto e uma multidão de anjos louvando a Deus e dizendo: glória a Deus. Imagina a voz que ressoava disso: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, que Ele concede o seu favor. Deus concedeu o seu favor, o Evangelho. Esse é o favor de Deus para nós. Estávamos mortos, Ele concede o seu favor, e hoje nós estamos vivos. E não só isso, nós podemos avisar outras pessoas: você pode estar vivo, você pode estar vivo. Essa é a nossa incumbência para o ano de 2026. Amém? Finalizamos a primeira parte. O que é o Evangelho? Acabamos de resumir. Estávamos mortos, Deus concedeu uma graça, anjos cantando, alegria, porque agora o homem tem alguém que pode ir lá abrir o selo dele e ler o nome. Imagina se não tivesse ninguém, não teria morada para sempre com Deus. O caminho do homem é naturalmente um inferno. E aí, Jesus é esse Evangelho. Agora, qual que é o poder desse Evangelho? Segunda parte. Vamos lá. Agora que a gente sabe o que é o Evangelho, o que essa mensagem do Evangelho causa em quem recebe ela? Qual é o vento que sopra sobre essa pessoa quando ela reconhece o Evangelho? Porque essa mensagem ela divide antes e depois de Cristo. Quando você vai falar que você está em 2026, você está dizendo: eu estou em 2026 depois que Jesus veio. Porque essa mensagem ela atravessa idiomas, gerações, culturas, povos, e está aqui hoje, na Casa Verde, num bairro dentro de São Paulo, do Brasil, aqui no sul, aqui do hemisfério sul. Como? O que causou? O que é esse poder do Evangelho? É o que a gente fala agora. E hoje eu vou falar especificamente do Evangelho que tem poder para salvar. Salvar / transformar, porque vem junto o combo. Então Deus transforma aquele que Ele salva. Quem acredita nisso? Não foi só uma vez que você veio aqui na frente e falou: agora, 0 bala, estou indo para o céu, vou voltar a fazer as coisas que eu fazia. Não. Acompanhado com a salvação, vem uma santificação que te transforma. Por isso, o processo inicia na salvação, mas ele acaba só quando a gente for glorificado. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E agora, se prepara aí. Se prepara. Porque você vai ver com seus olhos
Você vai ver agora, com seus olhos, o poder do Evangelho, com o seu olho. Você vai ver agora. Fica aí, calmo. E na hora que eu falar, você vai ver o poder do Evangelho. Amém, meus irmãos? Olha para a pessoa que está do seu lado. Pronto, está aí o Evangelho, o poder do Evangelho. Acabou de ver o poder do Evangelho com o seu olho. Você acabou de ver. Certamente, a pessoa que você acabou de olhar, se você conhecesse ela anos atrás, ela não seria essa pessoa que está aí do seu lado. Você acabou de presenciar o poder do Evangelho. Romanos 1,16 de novo. Não me envergonho dele, do Evangelho, porque é poder para a salvação. Você percebe o poder do Evangelho quando você olha para a sua história. Quando você lembra como era sua maneira de pensar, sua maneira de agir. Quando você olha para trás, você fala: nossa, parece que nem sou eu. Eu não me vejo mais com aquele pensamento, fazendo aquelas coisas. Aí está o poder transformador do sangue de Cristo. E dessa maneira então que o Evangelho te tocou, ou se você não conhece a Jesus ainda, que pode te tocar, Ele pode, através de você agora, atingir pessoas que estão lá fora. Hoje aquela pessoa que está lá fora é o seu eu de antes. E você fala: glorioso foi o dia que eu encontrei Jesus. E essa pessoa ainda não teve essa mensagem. Ela pode dizer em algum momento: glorioso foi o dia que eu encontrei Jesus. Que aquele irmão da igreja Manaim falou para mim de Jesus. Olha só. E aí, vamos lembrar, vou pedir a ajuda dos universitários. Henrique, você pode me ajudar aqui? Já combinei com ele para ele me ajudar. Esse texto é longo. Ele vai ler a Bíblia aqui junto comigo. Vamos abrir em Lucas 18. Lucas 18. A partir do versículo 35. 18. Lucas 18, 35. E a gente vai caminhar até 19, 10. Lucas 18, 35 até o 19, 10. Você vai ver, ele é bem dinâmico. Você vai, não vai ficar entediado. Sim. Até o 10. Aí você vira na hora. Pode ir. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Aqui, quem já conhecia essas duas histórias aí? O cego e Zaqueu.
Vocês conheciam, né? É muito famoso essas histórias. Tem aquela música, né? Que é a música oficial do crente que ainda está no bar. Se você começar a tocar como Zaqueu, já era. Aí vem todo mundo assim, ó. Já todo mundo bêbado, cantando Zaqueu. É uma música que ela ultrapassou, né, todas as barreiras. Trouxe uma espécie de familiaridade da situação da gente com Jesus. Então, como Zaqueu, eu quero também estar junto, tá? Enfim, é conhecido. E aí, agradecer o Henrique que me ajudou. Olha que coisa interessante. Você não precisa abrir, mas no começo do texto do cego e no começo do texto de Zaqueu, olha que coisas interessantes que tem ali. Vamos ver junto. 35. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Em uma, Jesus estava andando, quase chegando em Jericó, e tinha um homem pobre sentado pedindo esmola. Esse é o verso 18, 35. Quando você vira a página, vai para o verso 1 do 19. Agora Jesus já entrou em Jericó. Ele atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Em dois textos, nós temos dois públicos diferentes. Um é um homem cego, pobre, sentado à beira do caminho, quase que sendo pisado. No outro, a gente tem um homem rico, talvez com uma procedência duvidosa daquilo que ele recebeu de dinheiro. Os publicanos eram conhecidos talvez por cobrar impostos mais do que deveriam. E sabe o que isso me mostra? Que Jesus está disponível. Jesus não fugiu para o deserto. Ele não esperou que o ministério dele acontecesse dentro de uma casa, só esperando o dia que ele fosse para a cruz. Ele estava atento, ele estava aberto, disponível. E eu tenho uma notícia para você: Jesus está vivo e ele não mudou. Jesus é o mesmo e ele está disponível. Ele está atento. A Bíblia diz que o ministério hoje de Cristo é interceder junto ao Pai. Ele é um sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Quando você enxergar alguém aí fora, olhe para ela com a mensagem vindo na sua cabeça: Jesus está disponível. Porque vai chegar o dia que isso não vai mais acontecer. E aí, Jesus não tem problema em parar na beira do caminho, sujar a roupa, muitas vezes até sujar a sua mão, cuspir, fazer lodo para curar o cego. Ele não nega o evangelho ao pobre nem ao rico. Então Jesus não está aliançado com uma visão política. Ele está aliançado com o seu propósito, que é salvar o homem da morte. E ele, para isso, invade qualquer lugar. Ele vai na guia e ele vai também num grande banquete. Ele sabia se comunicar com Nicodemos, mas também com algum leproso que aparecesse no seu caminho. E ele deixa isso claro no versículo 19 de Lucas, no capítulo 19 de Lucas, no versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele não falou: eu vim buscar o pobre, eu vim buscar o rico. Ele falou: eu vim salvar o que estava perdido. Ele sabe que os dois estão pobres diante de Deus. Ele está dizendo para os dois: vem compre ouro refinado no fogo, vestes brancas e colírio para tocar os seus olhos, porque você é pobre, cego e nu, independente dos dígitos que estão lá na conta. E aí, eu estou encerrando já, meus irmãos, está quase ali chegando no... Jesus, antes de eu falar essa frase,
Olha que interessante. De um lado estava o cego. Olha só, de um lado estava o cego, ele dizia assim: então ele pôs-se a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam repreendiam, e ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeiro que aí ele já reconheceu Jesus como Salvador, que era previsto. Ele falou: você é da descendência de Davi, é o que era para vir. Só que ele estava clamando. E no outro, nós temos um homem que, talvez por curiosidade, ou por algo que já estava impulsionando o seu coração, ele subiu numa árvore porque ele queria ver Jesus. O que me mostra isso é que Jesus não nega água a quem tem sede. Ele não recusa aquele que pede. De novo, ele está atento e disponível. Até com um coração que fica receoso, como aquela mulher no poço. Fala: não, mas como você pode vir falar comigo? Ele falou: se você soubesse quem está falando com você, você me pediria água e eu te daria a água da vida, e essa fluiria e fluiria. Jesus não nega a água para o sedento. Muitas vezes as pessoas lá fora, elas não sabem que elas estão sedentas. Elas se enxergam numa situação que para elas ela é aquele natural dela, mas ela já é uma árvore que está longe da fonte, desnutrida, folhas murchas. E na palavra diz que aquele que medita dia e noite, esse é como uma árvore plantada a ribeiro de águas, e ele dá o fruto no tempo certo. Então, um diz: tem misericórdia de mim. O outro sobe numa árvore. Mas ambos querem ver Jesus, querem falar com Jesus. E o texto continua. Agora falando de Zaqueu. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim ele correu, subiu numa figueira. E aí Jesus chegou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. A religião começou a gritar, porque a religião não quer coração, a religião quer uma imitação. Quer que você pareça, não que você seja. É o que a religião grita. Mas Jesus está olhando lá dentro. Jesus está olhando o coração. E aí, da mesma forma que Jesus não olhou a quantidade de dinheiro, Jesus não olhou a quantidade de pecado. Enquanto todos estavam falando: ih, olha lá, ele está falando com o pecador, era ali que Jesus queria estar. Ele diz que ele não veio para aqueles que estão curados, mas para os que estão doentes. E Jesus ainda diz, não é que Zaqueu pediu, Jesus aparece e fala: quero ficar na sua casa hoje. Eu lembro de uma vez que o Rodolfo Abrantes falou algo que me marcou, e eu já falei aqui, mas da mesma forma como aconteceu com Zaqueu, a distância do pecado não foi um limite para que Jesus atuasse no coração. Quando aconteceu com o ladrão da cruz, pensa num homem que provavelmente foi criado à margem da sociedade, não teve uma família muito funcional e via lucro em roubar. Até que um dia, em um desses roubos, ele, para se tirar dali, teve que matar alguém que ele roubou ou alguém que estava próximo. Porque provavelmente, quando você estava numa cruz, na época de Jesus, era porque você fez um latrocínio, é um roubo com morte. Então, era esse homem que Jesus foi colocado entre eles lá. Um homem que estava ali por cometer algum crime. E esse homem pode ter levantado todos os dias da sua vida um muro para longe de Deus. Ele falou: aqui eu vou roubar, aqui eu vou mentir, aqui eu matei. Construiu um muro gigantesco.
Aí os religiosos que estavam lá fora da casa de Zaqueu, desse aí eu não chego perto. Esse aí, eu quero ir lá pro meu templo, ficar tranquilo. Essa prostituta aí não, essa aqui dentro nós somos todos santos. A gente não pode se sujar. Parece que Jesus chega, aquele homem na beira da morte, já sem condições de se entregar para Jesus, ou qualquer coisa nesse tipo, ou de conhecer uma igreja, a Manaim lá de Jerusalém. Ele não foi na Manaim, não foi em qualquer outra, Batista. Não deu tempo, ele estava na cruz já. O religioso ia falar: agora você tinha que lavar, se purificar, depois eu posso conversar com você. Lavadinho, purificado, a gente vai conversando para você se tornar um seguidor de Deus. O ladrão olha para Jesus e diz: lembra-te, talvez com o último respiro, lembra de mim quando eu entrar no teu reino. Com isso ele está falando: o Senhor é rei, e tem um reino que te espera. Nesse momento que ele fala isso, o muro inteiro que ele construiu se dissolveu. E Jesus disse: eu te digo hoje, ou eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você que está assistindo a gente, você que está aqui, pode falar: você não tem ideia de quantas coisas eu já fiz. Você não tem ideia do quanto meu coração já rejeitou Deus. E Jesus está disponível. Ele diz: eu quero ficar na sua casa. Você abre a porta para mim? Ele falou: não, mas eu tenho isso, eu quero sentar com você na sua casa, para no final falar como falou para Zaqueu: hoje teve salvação nessa casa. Se você está aqui hoje ou assiste a gente e nunca chamou Jesus para morar no seu coração, fala: Senhor, eu reconheço que o Senhor é o único caminho para me levar a Deus. Se você nunca fez isso, você está aqui hoje ou assistindo a gente. Se você está aqui, levanta a mão assim para a gente orar por você. Vamos orar juntos. E se você está em casa, depois comenta lá no link de comentários: eu entrego minha vida a Jesus. Se você está aqui e ainda não fez isso, levanta a sua mão, vamos orar juntos. Amém. Saiba que você é portador dessa novidade. Você pode olhar para alguém que está totalmente distante e falar: Jesus bate a porta do seu coração, você aceita? Ele está disponível. Amém? E foi o que aconteceu com Zaqueu, já chegando ao fim. Os irmãos do louvor, fiquem à vontade para vir. O evangelho brilhou sobre a casa de Zaqueu. Imagina se Jesus passasse batido sobre Zaqueu, estivesse andando, olhasse para cima, fala: eita, publicano esse aí, e fosse embora, andasse por ali, olhasse uma prostituta, falar: essa longe de mim. Mas Jesus não só entendeu o desejo do coração de Zaqueu, talvez ali, mas ele se propôs a entrar na casa. Então, seja o dinheiro de Zaqueu, o comentário das pessoas: não, ele se sentou na casa do pecador, ou o pecado que ele tinha, nada disso foi impedimento para o evangelho tocar um coração. Então, que para esse ano essa lição seja aquela aprendida por nós: não existe limite que afaste alguém do evangelho de Jesus. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade. Lembra que eu falei que existe transformação quando chega a salvação? Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. E aí sim, no 10: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Não é à toa que os cristãos, depois que Jesus ressuscitou, foi ao céu, ficaram sendo chamados de pequenos cristos.
A mensagem dele continua através de nós, cristãos. E um encontro, um só, um encontro, pode mudar tudo. Mudou a vida de Zaqueu, um encontro mudou a vida do ladrão da cruz, um encontro te mudou a pessoa, pode mudar uma pessoa que está lá fora, e foi um encontro que me mudou. Deus precisou de um encontro, de uma abertura do meu coração, e me mudou para sempre. E é o que pode acontecer com quem está lá fora. E agora a gente lê o texto que a gente começou, para a gente de fato finalizar. Romanos 1,16. Vamos fazer isso em pé, se você puder. Romanos 1,16. Diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Eu vou te propor duas orações. Vou te propor. Você analisa no seu coração. A primeira: Deus, obrigado porque o Senhor me alcançou. O Senhor olhou para mim em cima da árvore e falou: Gustavo, eu quero ficar aí na sua casa. Obrigado porque o Senhor fez isso comigo. E houve salvação na minha casa. E a outra oração, seguida dessa, é: Senhor, derruba todas as barreiras que me impedem de pregar essa notícia para as pessoas. Me dá as ferramentas que eu preciso para pregar esse Evangelho. Essa é a oração que eu proponho, porque é o que eu vou fazer. Nesse momento aqui que a gente canta o último louvor, vamos orar dessa forma. Senhor, obrigado por me alcançar. E por favor, dissolve tudo aquilo que me impede de comunicar isso que me salvou. Deus, nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar, Pai, cada um de nós, pelo que o Senhor fez em nosso coração.